Fala galera, vocês acharam que eu tava sumido, né? Olha aqui, ó, eu fiz o Enem 2024, depois eu explico toda a história aí, né? Mas eu quero trazer hoje aqui um vídeo pra vocês falando da minha experiência aqui no Enem 2024, né? Desde 2020 eu tô fazendo a prova do Enem inteira, né? Já passei 6 vezes por medicina. Muita gente ainda acompanha aqui os meus vídeos e fica falando, ah, não tem vídeo de todas as matérias, deveria ter, né? E depois eu conto mais sobre isso, mas a verdade é que tem, né? Então vamos lá, ó, vou dar as minhas impressões tanto pro dia 1 do Enem, que eu fiz essa prova azul, quanto pro dia 2, que eu fiz a prova amarela, beleza? Vou ser bem breve aqui, não vou ficar enrolando demais. No dia 1, eu vou começar pela redação, certo? Na redação, você deve ter visto aí, o tema foi um tema muito tranquilo até, né? Foi um tema muito previsível, porque geralmente, eu até brincava bastante com isso, né? Com essa história, que o tema do Enem é muito imprevisível. Eles meio que parece que olhava todas as apostas das pessoas lá e escolhia um tema que não estava dentro das apostas, né? Por exemplo, o trabalho de cuidado, que foi 2023. Duvido que alguém tenha acertado esse tema aí. Mas em 2024 foi muito mais tranquilo. Foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil, um tema que a gente ouve toda hora e, em resumo, eu achei um tema muito tranquilo e é isso aí. Não vou enrolar demais, né? Depois, linguagens. Cara, linguagens, eu vi muita gente reclamando, falando que estava confusa a prova, que estava diferente, mas, na minha opinião, foi a prova mais coerente com as habilidades que eu já vi, né? Tava tudo lá, cara. Você olhava lá, tava até muito explícito nas alternativas, né? Se você não sabe, a prova do Enem ela é pautada em habilidades, né? Ela não é pautada em conteúdos, como muita gente ainda acredita, de forma totalmente errônea. É só ver a prova de linguagem, as provas de humanas, até a prova de matemática, você vê que não é uma prova de conteúdos. Não tem como ser uma prova de conteúdos, né? De naturezas a gente vai conversar depois, mas de linguagens, cara, tava tudo lá. Variante linguística, estratégias argumentativas e por aí vai, né? Não vou falar tudo aqui para não ficar um vídeo muito longo, mas na minha opinião tava uma prova muito coerente com as habilidades e muito explícita, assim. Não tava assim aquela prova confusa e tudo mais, certo? Depois, humanas. Eu já achei uma prova um pouco mais confusa, um pouco mais conteudista, né? E eu não gosto muito de ficar naquele decoreba dos conteúdos, principalmente de humanas, não é um assunto que me atrai assim naturalmente, né? Então, foi uma prova que eu tive um pouco mais de dificuldade, achei algumas questões bem confusas, mas eu acho que não fugiu muito do padrão do Enem. Tava ali naquele padrãozinho ali, 5% para mais, 5% para menos, não mudou praticamente nada, né? Agora vamos para o dia 2 e eu vou começar por matemática, depois eu vou para naturezas, que foi a grande surpresa desse ano, né? Matemática, eu achei que foi uma prova, não digo mais difícil que 2023, mas foi uma prova muito mais chata. Várias questões eu escrevi aqui assim, chata, questão chata pra caramba, porque você tinha que ficar ali, era muito trabalhosa, fazer um monte de continha chata mesmo, assim. E, por exemplo, se você me acompanha aqui no canal, eu tô desde 2016 fazendo vídeo de matemática, né? Desde 2017, eu não pulei nenhum ano. Eu faço 2017, 18, 19, fiz só matemática. Depois de 2020, a partir de 2020, eu fiz a prova inteira, né? Do Enem, não pulei nenhum ano. Cara, foi uma das provas mais chatas de matemática que eu já fiz, assim, muito trabalhosa, muito demorada, né? E isso impacta demais no dia 2. No dia 1 também, eu vou comentar aqui, mas no dia 2, cara, eu fiquei desesperado ali, fazia muito rapidão ali e até, sei lá, achei que ia infartar no meio da prova lá de tanta adrenalina que me deu ali algumas horas, porque eu sabia que eu tava atrasado, eu tava correndo, correndo, correndo e o tempo passando mas no final deu tudo certo, né? Então, a prova de matemática, eu acho que o nível de dificuldade estava igual, não estava nem pior nem melhor, né? Ou mais fácil ou mais difícil, mas essa questão de ser trabalhosa às vezes influencia também no nível de dificuldade, porque, cara, quem não tem muita, muita, muita habilidade de fazer a prova rápido ou de administrar bem o tempo de prova, se ferra bastante, beleza? Então agora, naturezas, pra gente fechar aqui, né? Natureza e ainda tem depois a estratégia de prova, né? Administração de prova. Então, naturezas foi a prova mais diferente de todas. Foi uma prova mais difícil? Cara, muita gente tá falando que foi a prova mais difícil aí, só perdeu pra 2022, que também foi uma prova bem chata, bem fora do padrão.
que eu me ferrei bastante na prova de 2022 também. Eu fiz a prova do Enem Digital, fui bem mal assim para minha pontuação média, mas desse ano eu não achei tão difícil assim. Vou explicar, né? Foi uma prova difícil? Foi. Foi uma prova conteudista? Foi muito conteudista, né? Só que, por que que eu não achei tão difícil? Porque eu me preparei em relação ao conteúdo, né? Dessas 4 áreas, até a redação também, a que mais exige conteúdo, sem sombra de dúvida, é naturezas. Redação praticamente não exige conteúdo, né? Se você souber as técnicas lá e tal. Linguagens praticamente não exige conteúdo. Humanas praticamente não exige conteúdo. Matemática praticamente que não exige conteúdo. Ele quer mais habilidade. Habilidade, 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 né? Você fazer as contas e fazer rápido. Agora, naturezas não. É uma prova conteudista. Tem habilidade no meio? Óbvio que tem. Mas, cara, se você não tem o conteúdo, acabou. Não tem discussão, né? Você chega lá, o cara fala, não sei o que da aneuploidia. Cara, se eu não sei, acabou, né? Plasmídio, se eu não sei, acabou. Não tem o que falar, não tem, vou interpretar, vou entender aqui, vou usar a minha habilidade, não tem como, né? Então, eu me preparei esse ano de uma forma mais focada no conteúdo, na prova de naturezas. Então, dessas 5 áreas, o que eu sugiro para você é fazer a mesma coisa. Naturezas tem que ser muito conteudista. Muito conteudista. E, óbvio, você tem que ter habilidade também. Mas sem o conteúdo, não tem negociação. Beleza? E agora, a última parte aqui, que é a parte de administração do tempo. Você deve ter sentido. Se você fez a prova, você sabe exatamente o que eu tô falando, cara. O maior desafio, sem sombra de dúvida nenhuma ali, o maior desafio é o tempo. Cara, se você faz as questões, por exemplo, eu fiz as 90 questões de naturezas, fiz as 90 questões de linguagens humanas, né? Fiz as 90 questões do dia 2, natureza e matemática. E a redação no dia 1. Cara, é muito corrido, velho. É muito corrido você fazer as 90 questões. E a redação no dia 1 e as 90 questões do dia 2. Então, se você não tem uma administração do tempo muito, muito, muito eficiente, que tenha métricas, né? Como eu desenvolvi o método da corrida de rua para administração do tempo. Eu não estou fazendo uma propaganda aqui ainda, né? Nesse vídeo aqui, mas se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo do método do GPS do Enem que a gente desenvolveu aqui, né? Mas, cara, é um método que é metrificado. Até nesse vídeo eu explico lá, você vai entender exatamente como é que funciona esse método, né? É um método metrificado, você sabe exatamente se você está atrasado ou não. E se você está atrasado, o que você tem que fazer, certo? Por exemplo, eu atrasei no dia 1 e no dia 2. Só que eu percebi que eu estava atrasado. Então eu corro e vou vendo. Eu melhorei ou piorei? Melhorei ou piorei? E daí quando eu tô atrasado, eu começo a pular as difíceis, né? E quanto mais atrasado eu tô, mais difíceis eu pulo. Ou seja, eu vou pegando mais médias ali, né? Daí depende de cada pessoa. Mas se você não tem isso, cara, eu acho que vira um desespero total. Lógico que, mesmo com isso, ainda é um desespero, né? Eu falei que eu quase infartei aqui. É um desespero, é muito cansativo e é muita correria mesmo, né? É uma correria. Mas se você não tem esse método, pra mim, cara, tipo, você pode estar tudo certinho. Você pode estar muito bem de linguagens humanas, de redação, de matemática, de naturezas. Mas se você não tem uma administração do tempo muito, 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 muito eficiente, cara, é um dos fatores assim que realmente determina se você vai estar aqui ou se você vai estar aqui, né? Então é isso, galera. Foi um vídeo bem rápido aqui. Espero que tenha te ajudado. Quero saber de você agora, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou da prova, se você fez, se você está fazendo, como é que foi esse ano. Se você tem acompanhado o canal, me avisa aí, cara. Vamos conversar aí. Valeu? Forte abraço. Até mais.